Bom dia, gente, graça e paz. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens, na verdade. Ontem nós estivemos com o pessoal dos jovens e adolescentes lá na nossa conferência, então quero agradecer a todos vocês que ofertaram no ônibus para que o pessoal pudesse ir lá gratuitamente. Tivemos lá cento e poucos jovens nossos, junto com mais 1000 jovens lá na comunidade sede. Foi um tempo muito abençoador. Então, queremos agradecer vocês também que investiram nisso, né? E hoje eu quero falar com você sobre essa temática, né? O que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. Nós vivemos em meio a tantas notícias diferentes, não é verdade, gente? Notícias de guerra, rumores de guerra, inseguranças. E antes mesmo, quando nós planejamos toda essa série de mensagens, esse era a temática a qual nós íamos encerrar, e a gente nem imaginava que ia acontecer tudo o que aconteceu no mundo, né? Mas nós cremos que se o Senhor nos direcionou a pensar, estudar, orar sobre isso, nós cremos que o Senhor também quer nos trazer segurança e clareza, amém? Sobre aquilo que Ele tem. Quando nós falamos em fim dos tempos, tem alguma imagem que vem na sua mente? Você já parou para pensar? Parte da minha formação foi em cinema, né? E durante a faculdade a gente vê muitos filmes, assiste muitas coisas, então você tem aquele imaginário apocalíptico, né? Tem umas pessoas que pensam que vai ser zumbi, né? Tem outras pessoas que pensam, tem até aquele filme chamado O Livro de Eli, não é verdade? E às vezes tem muita gente, quando pensa em algo apocalíptico, pensa nessas cenas assim. Você já pensou assim? Às vezes é uma destruição, falta de coisas. Quem tem um imaginário mais cristão, né, já pensa outras coisas, né? Quantos já ouviram falar, né, quando ensinaram sobre o fim dos tempos, já ouviram falar sobre a besta do Apocalipse? Quantos já ouviram falar disso aí? Quantos já tiveram muito medo disso que vai acontecer? Quantos já ouvimos falar de tantas coisas, né? E é importante a gente entender que o fim dos tempos é algo que foi preparado por Deus. E na medida que nós entendemos que isso é algo que Deus preparou, a gente também consegue entender e enxergar com esperança as coisas do mundo que nos cercam. É importante que a gente saiba que sim, vai existir um fim para o mundo como nós conhecemos, pois a Bíblia diz que chegará o tempo onde haverá novos céus e nova terra. E a habitação de Deus o Pai será novamente entre a humanidade, como foi no Éden. Vocês lembram que no começo de tudo, o Senhor criou o homem e a mulher para habitar com Ele lá no jardim. E todo aquele relacionamento foi rompido por conta do pecado. E então o homem viveu em constante distanciamento de Deus, até que veio Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, diz a palavra, e nos reconciliou com Deus, amém? Então agora hoje nós vivemos na nova aliança, nós vivemos no momento onde cada um de nós podemos conhecer a Deus pessoalmente, amém? A gente não precisa conhecer a Deus através de um terceiro, nós podemos ter um relacionamento pessoal e íntimo com o nosso Deus e Pai, através de Jesus. E é muito importante que a gente entenda que esse é um assunto, né, que teologicamente as pessoas chamam de escatologia, que nada mais é do que são os eventos do fim. Assim como haverá um fim para a nossa vida, haverá também um fim cósmico, haverá um fim deste mundo como nós entendemos. Pensar que isso não existe, e cada vez mais nós vivemos num mundo de teorias e teorias da conspiração, e as pessoas sempre querendo criar novas verdades, mas nós como cristãos temos que ficar com a palavra, amém, gente? E a palavra diz que haverá sim um tempo onde os reinos deste mundo cairão, haverá sim um tempo onde toda língua e todo joelho se dobrará e declarará que Jesus Cristo é o Senhor, amém? E nós devemos como igreja desejar e ansiar isso. Isso tem que ser, o anseio pela volta de Jesus tem que ser mais importante do que o anseio pelas coisas que nós podemos conquistar nessa terra. Que como nós ouvimos aqui, infelizmente, de 2 testemunhos ao qual nós lemos e oramos nessa manhã, nós não fomos criados para a morte, não é verdade, gente? Por isso que Jesus falou que todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Não, isso não é uma hipótese, isso é uma verdade. Todos que creem em Jesus viverão com Ele eternamente, amém? Por isso que nós temos que amar as pessoas, fazer discípulos e pregar o Evangelho.
Pense em todas as pessoas que você conhece. Você gostaria que alguma delas não estivesse no céu? Porque a outra teoria que cresce muito muito por causa das redes sociais, é que o inferno é um lugar que não existe. De que o inferno é nessa terra. Nós estamos vivendo o inferno aqui, e depois então tudo vai dar certo e nós vamos viver só no céu eternamente. A Bíblia não diz isso. Porque o inferno fala de uma eternidade sem a presença de Deus. Quantos de nós aqui nessa manhã encontramos algum dia a presença de Deus? Você pode levantar a sua mão? Meu irmão, minha irmã, você consegue imaginar como é viver uma eternidade sem o Senhor? Hoje eu não consigo. Tamanho foi o amor, a resposta, o encontro, tudo que nós experimentamos. Por isso que eu e você precisamos nós precisamos compreender que entender sobre o fim dos tempos também nos aponta para a missão, amém? Nos aponta para amar as pessoas. A Bíblia fala algo interessante, o profeta Amós, ele fala: certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano a seus servos, os profetas. No texto de Apocalipse 1, versículo 1 e 2, a Bíblia diz, no registro ao qual João escreve, ele fala: este livro é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-lo ao seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O que nós cantamos aqui nessa manhã, o qual o Arnaldo também orou aqui nessa manhã, é o testemunho fiel de Jesus Cristo. Eu não sou louco de dizer que o testemunho de Jesus está aí incorreto. Alguém é louco disso? Se Jesus mostrou isso a João e ele registrou, é para trazer esperança ao nosso coração. E entenda uma coisa, esse assunto do fim dos tempos não é algo que Deus quer que seja oculto para nós, seus filhos e filhas. Deus não fica usando isso como uma ferramenta para trazer medo ao nosso coração. É verdade que muitas pessoas ao longo da história da igreja usaram isso para trazer um certo temor, no sentido de: olha, se você não tomar cuidado, você pode ir para o inferno, se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E eles não estão errados, não. É verdade, nós precisamos crer em Jesus. Mas todos esses sinais e toda a parte da Bíblia que fala sobre o fim dos tempos, deve trazer no nosso coração, vou repetir de novo, muita esperança. Porque no final Jesus Cristo vence, amém? Jesus, ele falou isso lá em Mateus 24, ele fala: vocês precisam aprender a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Jesus, em Mateus 24 e 25, Jesus ele vai falar sobre o fim dos tempos. E aí ele fala: vocês que são os meus discípulos poderão ver os sinais, e na medida que vocês verem os sinais, vocês entenderão: o Senhor está à porta. Então, vamos deixar isso aqui claro. Deus, o Pai, quer que nós entendamos o seu plano para o fim dessa era, para que tenhamos o nosso coração almejando pelo seu reino, amém, gente? Então, não é para nós termos medo dessas coisas. É para nós dedicarmos tempo e falarmos: Senhor, glória a Deus, o Senhor vence, o Senhor voltará, e nós desejamos. Porque, meu irmão, minha irmã, não há nada mais precioso do que, como nós cantamos, ver um dia a face de Jesus, amém? Amém, gente? Amém. Então, quando nós falamos disso, nós temos que nos lembrar do texto de 1 Coríntios 15, ao qual o apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Cristo, ele pode sim nos atender em tantas coisas nessa terra, mas a principal obra de Cristo ele disse lá: eu vou preparar-vos um lugar, para que vocês estejam comigo eternamente. É parte do trabalho de Jesus, preparar esse lugar para que eu e você habitemos eternamente. Em João 17, ele falando, orando pelos discípulos, orando por nós aqui, ele diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Então eu quero fazer essa pequena introdução, meu irmão, para dizer para você, nós devemos desejar a volta de Jesus, amém? Isso tem que estar no nosso radar, porque é poderoso, e tudo que nós sofremos, e todas essas dores que nós experimentamos, na presença dEle, elas serão eliminadas, amém? Aqui nesse próximo ponto, eu quero rapidamente, não vou conseguir passar por todos por conta do tempo, mas eu queria dar 4 sugestões e 4 esclarecimentos que aparecem muito quando nós estudamos esse assunto. Obviamente que não dá para falar tudo num culto como hoje, não é verdade? Nós temos os cursos da nossa igreja, que você pode se inscrever para você entender mais sobre isso. Mas a gente precisa entender alguma coisa, né? A Bíblia vai falar sobre o fim dos tempos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. As profecias sobre os últimos tempos estão presentes nesses livros, Ezequiel, Isaías, Joel, Daniel, Zacarias, Mateus 24 e 25, 1 e 2 Tessalonicenses e Apocalipse. Tudo que está escrito sobre isso contém-se nesses textos aí. Só que para a gente interpretar corretamente as escrituras, as profecias, é fundamental considerar o contexto do capítulo, o livro da Bíblia como um todo. A gente tem que tomar cuidado com imagens e símbolos, que podem, às vezes, as pessoas querem atribuir significado. A Bíblia vai falar de urso, a Bíblia vai falar de dragão, a Bíblia vai falar de vários sinais, de 7 chifres, a Bíblia vai falar de 7 olhos. E nós entendemos que João, ele viu todas essas coisas, ele descreveu da maneira que ele conseguia descrever. Por isso que muita gente acha difícil ler essa parte final da Bíblia, porque não é tão fácil, né, de compreensão. Porém, gente, nós temos que entender que se esse é o testemunho de Jesus, nós temos que entender que existe uma parte que vai ficar em mistério para nós. Nós não fomos chamados para compreender todas as coisas no que tange ao fim. Mas nós somos ensinados a aprender, que nós vamos falar no final dessa mensagem, ao que nós fazemos enquanto nós esperamos. Jesus falou que o mais importante não é ter o detalhe e o controle das coisas. Tem gente que gasta mais tempo tentando adivinhar o que são as coisas, e nessa adivinhação cria cenários, e uma coisa maluca, e começa a acrescentar coisas à Bíblia que não estão escritas na Bíblia. Nós estamos aí com essa guerra que vai e vem, agora, né, parou essa guerra, mas se você tem aí na sua rede social, com certeza apareceu, se você segue alguma coisa cristã aí, apareceu alguém falando que estava chegando o fim dos tempos por conta dessa guerra e tudo mais. Você fala, Gustavo, mas você acha que não? Gente, eu acho que nós estamos no fim dos tempos desde quando João leu o Apocalipse. Eu acredito que já tem muita coisa acontecendo, mas as pessoas usam isso às vezes para trazer medo, insegurança. Jesus falou que nós não devemos temer essas coisas. Jesus, em Mateus 24, ele vai falar, vocês vão ouvir sobre guerras e rumores de guerra, e tantas inseguranças que vão acontecer, mas Jesus fala, mas ainda não chegará o fim. E aí depois ele fala em Mateus 25 sobre outras coisas tão poderosas. Então, a gente precisa entender que tem essa parte do mistério, e que nós temos que aceitar e falar, Senhor, eu confio em Ti, eu vou ficar com aquilo que está claro, amém, gente? Então, tome cuidado com pessoas que cravam datas sobre a volta de Jesus. A Bíblia fala que não cabe a nenhum ser humano saber quando será, a não ser ao Pai, diz a palavra, amém, gente? Cabe ao Pai. Tanto que a última marcação no livro de Apocalipse, o último juízo, que a Bíblia vai chamar de taças da ira, é algo que o Pai libera. Então nós precisamos estar atentos para que a gente não seja enganado. A segunda coisa que é importante é a gente entender o que Jesus disse sobre o fim dos tempos. Nós não vamos ler tudo isso, mas se você quer, leia Mateus 24 e 25. Jesus, ele responde às perguntas dos discípulos. Os discípulos falam quando vai acontecer a destruição do templo. Os discípulos falam qual vai ser o sinal da vinda. E eles perguntam quando vai ser o fim dos tempos. E aí Jesus vai falar de guerras, perseguições, falsos profetas. Ele fala sobre a destruição de Jerusalém que aconteceu lá no 1º século. Mas Jesus, ele descreve a sua segunda vinda como visível e gloriosa. A volta de Jesus será visível e gloriosa. Todo olho verá. Amém? Todo olho verá. Por isso que é necessário que nós preguemos o Evangelho até para os nossos filhos. Eu falo para a Olivia e para o Tito sobre Jesus voltar. Por quê? Porque eu não quero que eles sejam enganados. Porque quando eles verem, eles vão falar assim, é Jesus e Ele está voltando para me buscar.
Então é importante a gente ter essa alegria no nosso coração. Em Mateus 25, nós temos as parábolas que vão ensinar sobre vigilância espiritual. Não é vigiar para ficar tentando adivinhar os sinais, mas é vigilância sobre o meu tempo com Deus, sobre o meu coração, sobre a minha fé, sobre a minha perseverança. Jesus, você vai lembrar provavelmente da parábola das 10 virgens, ao qual Jesus fala que existiam 5 prudentes e 5 que eram imprudentes. As imprudentes, o que elas fizeram? Elas não levaram estoque de óleo para esperar a vinda do noivo. É bem literal o texto. Aquelas que se preparam, mesmo que o noivo demore mais tempo, o noivo significa a vinda de Jesus, elas adormecem, mas quando é ouvido o sinal, o noivo está vindo, o que elas fazem? Elas se posicionam e acendem as suas velas, porque elas estavam prontas. Elas estavam prontas. Gustavo, mas como é que um cristão não fica pronto? Um cristão não fica pronto na medida que ele se ocupa com as coisas deste mundo, ao qual João, na sua carta, primeira carta de João, vai dizer de amar mais a este mundo do que amar a Jesus. E aí nesse momento, é como se o estoque fosse diminuindo. Não é frustrante quando você vai comprar uma coisa e não tem, você tem certeza que tem aquilo na loja, e aí você chega lá e a pessoa fala, está sem estoque? É ou não é? Você toma aquilo como garantido, e a pessoa fala sem estoque, você fala, como é possível ficar sem estoque? Alguém já se sentiu assim, injustiçado às vezes? Não é possível, é o seu trabalho ter estoque aqui, porque você é uma loja que vende esse produto. E aí Jesus olha para nós e fala, filhão, filhona, eu fiz um caminho para o Pai. Toda vez que você está na intimidade, lendo a Bíblia e orando, você está aumentando o seu estoque. Você está aumentando o seu estoque para você perseverar nos dias difíceis. E outra coisa que é importante nós entendermos, meu irmão e minha irmã, é sobre o livro de Apocalipse. Não vou pregar especificamente sobre o livro de Apocalipse, porque isso aqui daria muito mais que uma ministração. Mas entenda que o livro ele se divide em seções, que tem a carta às igrejas, nos capítulos 1 a 3. Nós temos a visão do trono, que é o capítulo 4 e 5, ao qual nós cantamos aqui. E aí, então nós temos os juízos, nos capítulos 6 e 16. E é onde muita gente trava. Selos, trombetas. Já tocou uma trombeta ou não tocou uma trombeta? Já abriu um selo ou não abriu um selo? E aí todo mundo fica preso disso, mas o texto de Apocalipse, ele está dizendo uma coisa importante. Deus é justo. E Jesus, como o Arnaldo bem citou no início, a Bíblia fala que não havia no céu ninguém capaz de ler o livro dos juízos. Mas Jesus aparece e fala, eu vou abrir o livro, eu vou abrir os selos, e eu vou julgar tanto os bons quanto os ruins. Quanto os que creram, quanto os que não creram. Só Jesus pode fazer isso. Porque ele viveu aqui nesta terra e não pecou. Jesus Cristo venceu a morte, amém? E ressuscitou. E ele sempre foi amado. É o amor que conduz as ações do nosso Deus. Porque nosso Deus, ele é amor, diz a palavra. Portanto, o livro vai falar, o capítulo 6 fala sobre uma série de juízos. E aí o capítulo 7, sabe o que acontece no capítulo 7? A Bíblia vai falar de como estão vivendo e qual a proteção que existe para aqueles que são selados pelo Espírito Santo. Sabia disso? À mesma medida que Jesus mostra para João o juízo que vai acontecer sobre aqueles que não creem, porque, gente, haverá juízo. A Bíblia diz. Ele fala que na mesma medida que haverá juízo, na outra medida, e o povo, aqueles que são selados pelo Espírito, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, esses estão nessa condição, eles estão adorando, eles estão desfrutando, eles são como um exército, você está entendendo? Tem muita coisa, você não vai ficar parado assistindo a volta de Jesus de camarote não, eu e você nós vamos estar ativos na volta de Jesus, amém? Vamos estar com Ele, tanto na sua volta quanto no seu reinado. Então, embora os juízes, eu coloquei aí no último quadrado, eles sejam intensos, o povo de Deus, ele é protegido pelo selo do Espírito Santo. Por isso que nós não devemos ter medo. Enquanto eu orava e pensava nisso, o Senhor falou, filho, falou no meu coração, creio que o Senhor falou isso no meu coração, muitas pessoas não anseiam pela minha volta,
Porque elas têm medo de perder as suas coisas nesta vida. E têm medo de não entender que eu sou melhor do que qualquer coisa que se possa conquistar nessa vida. Cristo é melhor. Fala para a pessoa do seu lado, Cristo é melhor. Cristo é melhor. E o último ponto que eu quero deixar com vocês, nessa parte de esclarecimento, é sobre o anticristo. Eu não vou falar, meu irmão, minha irmã, sobre as interpretações e as possíveis. Tem um rosto de uma galera que fez até, eu queria saber quem é o dragão. Olha, gente, se eu soubesse, tivesse certeza absoluta, eu teria muito temor de falar. Por quê? Porque algumas coisas são guardadas ao Espírito Santo. Jesus não falou que nós devemos gastar o nosso tempo adivinhando essas coisas. Mas o livro de Apocalipse está na Bíblia para dizer: este é o testemunho do Cordeiro, que venceu o diabo, e reinou eternamente, e fez Deus o Pai, porque esse é o final, essa é a Nova Jerusalém. Jesus vence o diabo, lança ele num lago de enxofre, ele é aniquilado, Jesus vem, dá as chaves do reino, e a presença de Deus, o próprio Deus que está nos céus, a Bíblia diz que Ele habita em meio ao seu povo. Isso é a Nova Jerusalém. É Deus, é o Éden restaurado. Qual a primeira pergunta que você vai fazer para Deus quando você estiver nesse Éden aí? Nós cantamos essas músicas, gente, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Você tem noção disso? Você tem noção do que é o rosto de Jesus? É muito maravilhoso. Por isso, meu irmão, minha irmã, a gente precisa esclarecer o anticristo, porque a Bíblia vai dizer que o espírito do anticristo já atua no meio de nós. E foi escrita a Bíblia há mais de 2000 anos ali, 2000 anos atrás, se já estava atuando lá, conforme também deve estar atuando nos nossos meios, nos nossos dias. A Bíblia vai falar que o anticristo, gente, ele é um grande enganador. Ele usa milagres falsos, ele usa o carisma, a aparência de espiritualidade, para enganar até mesmo os eleitos, se possível. Ele se apresentará como um salvador, mas negará a verdade do Evangelho e negará Cristo Jesus. Ele vai ter um poder político, social e global, com autoridade sobre nações, podendo unir e dominar povos. A sua liderança será uma mistura de poder político e perseguição religiosa, representada pela besta, como a gente tem no livro do Apocalipse. O anticristo se oporá a tudo o que é de Deus, se colocando no lugar de Deus e exigindo adoração. Ele será um falso Messias, arrogante e blasfemo, como descrito em 2 Tessalonicenses. Por que a gente precisa ser claro disso? Porque essa é a única condição ao qual Jesus vai dizer que, se a gente não tomar cuidado, até mesmo os eleitos poderão ser enganados. De todo o resto, o Cordeiro vence tudo. Mas ele fala: haverá esse anticristo, que virá com uma roupagem de pacificador, realizará falsos milagres, ele enganará muitos, não porque ele é só muito bom, mas porque os escolhidos não estão olhando e conhecendo a verdade que é Jesus Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, nós como cristãos, não precisamos gastar tempo descobrindo quais são as estratégias do anticristo. A gente precisa gastar tempo conhecendo a verdade que é Jesus Cristo. Quanto mais você conhece a verdade, quando algo falso aparece, você fala: não, isso aqui é falso. Gaste menos tempo tentando novamente chutar as coisas, gaste mais tempo conhecendo a verdade de Jesus, amém? Você percebe que isso está atrelado? A segurança e tudo aquilo que acontece está totalmente conectado a nós conhecermos mais de Jesus. Feito esse esclarecimento, eu estou com o meu timer aqui, eu não vou passar do meu tempo. Eu quero deixar com você 5 coisas que a Bíblia nos ensina sobre o fim dos tempos. A primeira coisa que a Bíblia nos ensina sobre o fim dos tempos são 5 P's aí, se você quiser anotar. Você pode repetir comigo? Proteção. Deus não nos abandona no meio da tribulação.
Nós sabemos que nesse momento há muitas interpretações, se a igreja vai estar na perseguição ou não. Se você já estudou sobre isso, você pode ter a sua interpretação. Nós não estamos aqui para questionar, é algo que a Bíblia não deixa e não responde claramente, mas nós cremos que a igreja vai estar durante a grande tribulação na terra. E nós cremos na interpretação bíblica que estaremos durante os anos da tribulação, mas que nesse momento nós também estaremos sendo protegidos pelo Espírito Santo. Então nós veremos os sinais, veremos as pragas, veremos as coisas que acontecerão, porém nós não seremos tocados no sentido de perderemos e sofreremos por conta disso. Mateus 24 fala, pois haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o começo do mundo até agora, nem jamais haverá. Essas são palavras de Jesus. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos escolhidos, dos santos, dos salvos, aqueles dias serão abreviados. Então haverá um juízo sim, e haverá esse domínio do anticristo ao qual ele irá perseguir, mas Jesus, por causa de mim, de você, de todos aqueles que creem, ele falou, esse tempo vai ser abreviado, Jesus vai vir e vai destruir o anticristo, amém? Mas a Bíblia nos mostra que haverá sim uma perseguição e uma tribulação, e nós como igreja devemos estar prontos para isso. Às vezes a gente fala, no Brasil não tem perseguição, não é nada comparado à igreja perseguida. É verdade, meu irmão, minha irmã, não tem nem como comparar aos nossos irmãos lá, o Steve, a sua esposa e a sua família que estão na Índia, tendo pessoas mortas por causa de pregar o Evangelho de Jesus. Mas isso não quer dizer que a gente deve ser mais relaxado. Porque como não tem perseguição, a gente relaxa. E no nosso relaxamento a gente é enganado pelo espírito do anticristo que está neste mundo. E a gente começa a deixar Deus ser utilizado para justificar coisas humanas, para justificar pontos de vista humanos. Meu irmão, minha irmã, sabe para mim, pessoalmente, qual vai ser a maior perseguição que nós vamos enfrentar aqui no Brasil? Vai ser do nosso egoísmo. Vai ser de nós olharmos para nós mesmos e acharmos que está tudo bem, e que Jesus tem que abençoar a nossa vida porque a gente é bom. Nós temos aí uma Europa e um Estados Unidos quase pós-cristão. Cada vez mais difícil de se pregar o Evangelho, mas a gente vê uma geração de jovens sendo levantada, e a gente segue na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, na parte oeste ali da Europa, ali nos países como Albânia, Andorra, igrejas sendo implantadas, gente. Coisa maravilhosa. Porque o Senhor vai trabalhar, mas Ele vai trabalhar realmente pós-religião. Ele vai trabalhar com aqueles que amam a Jesus. Mas nós temos que tomar cuidado, porque amar a nós mesmos neste mundo pode fazer com que a gente caia no engano. E meu irmão, minha irmã, eu estou falando aqui com temor santo no meu coração, porque Jesus falou que nós devemos estar atentos, mas nós também devemos andar sabendo de que Ele nos protege de todo mal. Então a tribulação, gente, não significa abandono, significa que nós estamos guardados em meio ao juízo. Agora presta atenção, isso não significa que nós não vamos sofrer perseguições ou renúncias durante esse período. Haverá sim renúncia, haverá sim uma entrega, talvez nós perderemos amigos por conta de seguirmos a Jesus. Você já perdeu um amigo porque você é cristão? Isso vai falar que você não é um tipo de perseguição? É. Mas muitas pessoas, a gente trabalha com jovens há muitos anos, muitas vezes os jovens não falam que conhecem a Jesus, muitas vezes porque tem medo de uma exclusão. Agora Jesus já fala que aquele que testemunha em mim diante dos homens, eu testemunharei diante de meu Pai, diz a palavra. Então você percebe que há uma necessidade de nós entendermos e testemunharmos. É importante dizer que a condenação e o juízo vai cair sobre quem não crê em Jesus, mas não nos atingirá. Mas isso não quer dizer que nós não estaremos aqui. Entende? Agora, gente, isso não dá uma urgência no seu coração? Tem muitas pessoas que precisam conhecer a Jesus. Portanto, o fim dos tempos não é um sinal de medo, é esperança, porque mostra que Jesus em breve virá e vai derrotar Satanás. O segundo P que eu quero deixar com você é sobre a presença. Pode repetir comigo? Presença. O Espírito Santo é o selo e o companheiro fiel. Então o Espírito Santo, desde a igreja em Atos, tem sido decisivo. Ele mostra quem pertence ao Pai e quem não pertence. Por isso que o único pecado, nós falamos aqui sobre o Espírito Santo, que não é perdoado, disse Jesus, é o pecado contra o Espírito. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus que Ele deixou habitando no coração de todo aquele que crê. Então alguém que rejeita o Espírito está rejeitando a própria obra de Cristo na cruz.
E isso é tão sério, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos sempre, quando pregarmos o Evangelho para alguém, precisamos entender e declarar que aquela pessoa se arrependeu dos seus pecados e Jesus Cristo Senhor se tornou Senhor e Salvador da sua vida. E quando ela recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo então vem habitar nela e sela ela. Repete comigo, sela. É uma marca. Este pertence. Este pertence a Jesus. Essa é a marca. Todo mundo está preocupado com a marca do 666. Nós devemos estar preocupados, sabe qual que é a marca? Gustavo, filho de Deus, selado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, esse é o selo mais importante. Esse é o selo que nos guardará. Esse é o selo que nos protegerá. Então a presença do Espírito Santo em nossa vida é o que nos destaca de uma vida onde somente conhecemos a Jesus de ouvir falar, de uma vida que vive mergulhada na unção e na autoridade do nome de Jesus. O Espírito Santo não é dado só para alguns crentes melhores. O Espírito Santo é dado a todo aquele que crê em Jesus. Agora, o relacionamento, o secreto, o estoque de óleo, é uma decisão minha e sua, amém? À medida que nós buscamos ao Senhor, a nossa fé aumenta, o nosso estoque aumenta, e pode vir a perseguição que vier, eu sei quem tenho crido, eu sei que o meu Senhor voltará, e nós não só andamos protegidos, mas andamos também da confiança na presença, Ele está comigo, amém? A presença do Espírito Santo é o único antídoto para que a gente não seja enganado pelas armadilhas do anticristo. É Ele que vai trazer discernimento para a gente. Olha o que diz Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na mensagem da verdade, o evangelho da salvação, vocês foram o que, gente? Selados com o Espírito da promessa. Ele é a garantia da nossa herança até a redenção de que daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então o Espírito Santo não é só, estou cheio do Espírito Santo, vou ficar aqui na igreja. O Espírito Santo é, eu não pertenço a este mundo, eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade, então até que Jesus volte, eu vou pregar o Evangelho para que outras pessoas sejam remidas por Jesus. O Espírito Santo, Ele batiza para a ação. Ele batiza-nos e nos traz segurança para isso. O terceiro ponto, meu irmão, minha irmã, repete comigo, prontidão. Mantenham a chama acesa com intimidade com Deus. A maior necessidade que Jesus nos fala sobre o fim dos tempos é: vigiem e orem. A maior estratégia do diabo contra nós que conhecemos a Jesus é fazer nós cairmos na apatia e nós entendermos que nós não precisamos orar. De que não tem problema nós convivermos com certos pecados. De que não tem problema nós vivermos uma vida que é parcialmente santa. Eu já me enganei com isso. Alguém mais já se enganou com isso? Eu já me enganei. E eu posso falar para vocês, meus irmãos, porque algumas coisas são tão difíceis de mudar, porque requerem uma renúncia e um abandono tão fortes da nossa parte, que a gente prefere ficar como está. E nisso nosso coração vai se esfriando. Vai se esfriando. O nosso tempo deve ser gasto no secreto, nos enchendo de fé e intimidade com o Pai na mesma medida, e sermos impulsionados para a missão enquanto nós esperamos. A pergunta, se Jesus voltar hoje, você estaria pronto? Ela incomoda muitas pessoas, porque às vezes nós pensamos somente sobre a nossa própria salvação. Mas pensa nas pessoas que amamos, que não creem em Jesus. Isso traz qual sentimento ao nosso coração? E aí, se Jesus voltar hoje, você está pronto? Tinha uma música do templo do Apocalipse 16 que ele falava isso, né? Então vê se vigia, e se hoje for teu último dia, de que valeu tanta correria? Não valeu de nada. Para que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno, eles não aceitam isso lá no inferno. Não valeu de nada. Estou citando o Templo Sou e o pregador Lu do Apocalipse 16. Eu lembro que quando eu ouvi essa música na minha adolescência, eu falei, Jesus. Mas é profundo, é ou não é?
É profundo. E às vezes a gente pensa, não, pelo menos estou salvo. Gente, assim, Tiago vai falar, vocês são loucos, vocês ficam fazendo planos, dizendo, hoje nós vamos para lá, amanhã nós vamos para lá, amanhã nós vamos fazer aquilo, vamos construir aquilo. E o Senhor falando assim, vocês deviam perguntar a mim o que vocês deveriam fazer, porque a nossa vida é realmente como um sopro, nós não temos controle sobre ela. Tiago vai deixar isso muito claro. Tiago, que escreve a Bíblia, irmão de Jesus, vai deixar isso muito claro. A vida é um sopro, ela é uma névoa, é uma neblina passageira. O que sobra é se nós cremos em Jesus e o legado que nós deixamos. O maior legado que nós podemos deixar na vida de alguém não são as posses que nós temos. É pessoas poderem dizer, aquele homem, aquela mulher seguiu a Jesus e por causa da vida dele eu também conhecia Jesus. Isso é legado, gente. Isso glorifica a Deus. Por isso que a gente precisa ter a prontidão, diz respeito a isso. Creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos. Não é automático. Eu crio agora meus filhos, né? Eles podem fazer o que eles quiserem, porque, né, se eu crio Jesus... Não. Ele está falando, o poder ao qual está sendo descrito na palavra é, quando você crê em Jesus, há uma mudança tão grande no seu interior, que você começa a se dispor a orar, vigiar e buscar, e isso transforma a sua casa. Isso dá um testemunho sobre a sua casa. Por isso, pais que estão aqui, deixem seus filhos ver a sua intimidade com o Senhor. Deixe os seus filhos verem você ler a Bíblia. Deixe os seus filhos verem a escolha de adoração que você coloca no seu carro. Deixe eles verem. Porque isso é semente poderosa. Portanto, nós precisamos estar prontos. O quarto ponto é sobre a pureza. Você pode repetir comigo? Pureza? Viva separado da Babilônia. Não se conforme com o sistema deste mundo. Nós devemos tomar cuidado, pois o amor a este mundo será o grande enganador, que fará com que muitos cristãos se desviem. E eu escrevi, sim, devemos ter temor a isso. O amor a este mundo é o maior flerte dos cristãos ocidentais aqui que nós somos, porque nós temos recursos, nós temos dinheiro, nós temos hospital, nós temos 1 milhão de coisas, e aí a gente fala, agora que não deu nada certo, agora vamos orar. Como se orar fosse o nosso último recurso. E Jesus falou, você que quer estar pronto para o fim, você vigia e ora, antes de saber o que está acontecendo. Vigiar e orar é uma postura de vida, não é uma escolha de estações. Vigiar e orar tem que ser um modo de vida para nós cristãos. A nossa santidade, ela precisa influenciar todas as áreas da nossa vida. Gustavo, como assim santidade influenciar todas as áreas da minha vida? Quando você não é corrupto, você está sendo santo. Quando você não mente, você está sendo santo. Quando você ama o seu inimigo, você está sendo santo. Quando você abre mão e perdoa alguém não desejando vingança, você está sendo santo. A santidade não é, eu não tenho mais pecado de pornografia, e a gente sempre pensa nesses pecados que a gente categoriza como pior. Ser santo é viver como Cristo viveria. Cristo faria o quê na posição que eu estou? Cristo lavaria os pés daquela pessoa? Cristo amaria aquele inimigo? Cristo entregaria o melhor de si? Não sei, então aí precisa ler a Bíblia, porque é isso que Cristo faria. Cristo é o nosso exemplo e sempre será. 1 João, ele dá esse alerta. A carta de 1 João é a carta que mais vai falar sobre o espírito do anticristo. E ele vai falar, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Para um pouco aí. Vou tomar cuidado para eu não acabar com o meu tempo aqui, mas... Quando amamos este mundo, o amor do Pai não está em vocês. É sério, meu irmão, minha irmã. Senhor, eu quero mais amor. Eu quero amor para ganhar minha família. Eu quero amor para ganhar o meu trabalho. Eu quero amor para ganhar os meus filhos, o meu marido, a minha esposa. E aí Jesus está falando, mas você está amando muito esse dinheiro. Mas está amando muito esse conforto. Mas está amando muito esse desejo de vingança. Mas está amando muito isso. E o Senhor não pode depositar o amor que Ele quer enquanto nós amamos este mundo. Está claro isso, gente? Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. Pode ler comigo? O desejo intenso por tudo que vemos e o
orgulho de nossas realizações e bens. Quem nunca sofreu nada disso que atira a primeira pedra agora aqui? Porque a única coisa que Satanás pode oferecer é isso. Olha como você foi bom. Olha as coisas que você conquistou. Você merece esse prazer porque você trabalha muito. Você merece essa coisa porque no final das contas, você sofre bastante. Isso faz com que o amor de Deus fuja do nosso coração. Porque nós estamos amando este mundo. E a palavra de João é: isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Você percebe que João não termina falando: e quem faz o que agrada a Deus, vive uma vida rica, vive uma vida curada, vive uma vida sem problemas. É isso que João está dizendo? Não, Jesus fala: quem vive uma vida que agrada a Deus, tem certeza da eternidade. Porque neste mundo teremos aflições. Disse Jesus, mas tem de bom ânimo. Quando Jesus falou que ele venceu o mundo, não é que ele venceu as tribulações. Ele pode nos curar, ele pode nos libertar, ele pode nos prosperar. Mas como situações que nós vemos hoje, que nós não entendemos completamente, nós olhamos e falamos: Jesus, tu venceste o mundo. Todo aquele que crê em ti vai viver eternamente e vai desfrutar de alegria na sua presença eternamente. É isso que Jesus venceu o mundo, meu irmão, minha irmã. Ele venceu o mundo. E o último ponto é o poder. Você pode repetir comigo: poder? Mesmo diante do anticristo e dos juízos, o Cordeiro vence. Eu quero ler com você o texto de Apocalipse 5, para você ter uma dimensão do que é. Então, na mão direita, João está tendo essa visão, ele fala: na mão direita daquele que estava sentado no trono, João fala: eu vi um livro, escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. João então começou a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Eu sei que o Arnaldo já leu isso, mas eu vou ler de novo. Ele viu alguém que é digno. E eu vi então um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciãos. Opa! Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo, e o cântico novo tinha essas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado com teu sangue, compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povos e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. E aí então o texto vai começar a descrever. Meu irmão, minha irmã, Jesus é aquele que tem o poder de liberar o juízo sobre a terra, pois ele é justo e santo, e na mesma medida ele tem o poder para salvar e proteger. Esse é o paradoxo. Ele é santo para julgar, mas santo para salvar. Ele é. Não somos nós, a nossa justiça humana é falha, mas Cristo não é falho. E antes que você diga: mas como é que vai acontecer com as pessoas que já morreram? Jesus vai salvar elas, vai dizer, minha resposta é para você: eu não sei. Mas eu sei que Ele é justo. E na medida do que eu não sei, eu vou trabalhar pelo que eu sei. Eu vou pregar o Evangelho, para que as pessoas, conhecendo a Jesus, possam ter a certeza de que elas pertencem a Deus o Pai.
Por isso que ele é o cordeiro, que se entregou em favor de muitos para receber a autoridade no céu. E ele também é leão, que tem a força e a autoridade e o poder para subjugar e fazer conforme a sua vontade. Você percebe que os anciãos olham e veem um leão. Quando João olha, ele vê o quê? Um cordeiro. Porque para João, Jesus é o cordeiro que pagou o preço pelo seu pecado. Para os 24 anciãos, ele é o leão da tribo de Judá, que tem autoridade para julgar, governar e libertar todo aquele que ele quer. Esse é o poder de Jesus que foi derramado nas nossas vidas através do Espírito Santo. A banda pode subir aqui. Apocalipse 12 fala: finalmente chegaram a salvação, o poder e o reino de Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e de noite os acusava diante do nosso Deus. Percebam, meus irmãos, eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Isso sou eu e você. A Bíblia está falando do acusador, que foi o quê? Lançado sobre a terra. Cristo o venceu, mas a Bíblia vai falar que eu e você, nós o derrotamos pelo sangue do Cordeiro e pelo nosso testemunho. Não é só, Jesus me salvou, me purificou, é verdade, ele nos purificou e nos selou, já falei essa parte. Mas ele fala que nós vencemos o acusador, fazendo o quê? Repete comigo, testemunhando. Mais forte, testemunhando. As pessoas que olham para mim não abrem a boca. Repete comigo, testemunhando. Testemunhando. Ai, Jesus morreu por mim, a minha vaga no céu está garantida. Jesus já falou, vocês querem vencer o diabo aqui? E calar o acusador? Testemunhem. Essa foi a visão de João. Senão, gente, a gente podia aceitar Jesus e morrer. É melhor estar com Cristo. Mas ele fala, vocês vão vencer o acusador. Percebe que ele usa a palavra acusador. Que todos foram perdoados pelo sangue de Jesus na cruz. Todos aqueles que creem em Jesus. Para calar o acusador, a gente faz o quê? Testemunha. Porque tem um monte de gente aí no mundo sendo acusada pelos seus pecados, seus temores, suas inseguranças, e nós devemos testemunhar. Não tem acusação para aqueles que amam a Jesus. Como eles crerão se não há quem pregue? Como, meu irmão, minha irmã? É um chamado, o livro de Apocalipse é a vitória do Cordeiro e o convite a nós. Vocês têm poder, vocês têm presença, vocês não precisam temer as más notícias, vocês são puros porque Jesus comprou vocês por um alto preço. Agora vão, andem no poder do Cristo. Andem no poder do Cristo. A boa nova do Evangelho é que aquilo que nos separava de uma vida eterna longe de Deus foi resolvido em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Gustavo, eu não sei evangelizar. Fala isso. Todo mundo tem algo que queria pedir perdão. Todo mundo tem algo que se sentiu condenado, que fez errado na vida, que se arrepende. É um peso andar assim. Quantos já andaram condenados? É gostoso? Não, porque a primeira coisa que você faz, você lembra, isso vai vir à tona, e se descobrirem, e esse peso, eu não posso orar, eu não mereço. O Senhor falou, presta atenção, Hebreus diz, se a sua consciência não condena você, porque o Espírito Santo não é acusador, você entra onde Deus está com confiança. Você entra e fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque tem muita gente debaixo de acusação. Entende porque nós temos que desejar Jesus voltar? Ele é melhor que tudo que existe nessa vida. Eu pedi os nossos amigos do Ministério de Louvor cantarem uma música, um hino. Eu não conhecia ele em português, eu só ouvi ele em inglês, depois encontrei, mandei para eles. E antes de nós, eu quero que você, não precisa ficar em pé, eu quero que você preste muita atenção na letra, na medida que eles vão cantar. Porque eu creio que essa é uma oração que nós devemos fazer.
E é algo que reflete a nossa vida e a nossa história. E depois eu tenho 2 perguntas para nós orarmos no final. Pode ser assim? Mel, projeta a letra, por favor. Minha esperança em Cristo está. Ele é minha luz, força e canção. Ele é rochedo e proteção. Na tempestade amparo traz. Que grande amor, profunda paz. Em ti o medo se desfaz. Tudo pra mim, conforto meu. No teu amor firmado estou. Em Cristo Verbo que desceu, o próprio Deus bebê se fez, um dom de amor e retidão, sofreu desprezo e humilhação. Naquela cruz Jesus morreu, ao mundo Deus seu Filho deu, foi condenado em meu lugar, tudo Ele fez por me amar. Seu corpo ali moído foi, assassinaram meu Senhor, mas glorioso dia em que ressuscitou meu Salvador. Pra sempre vitorioso és, não há mais maldição em mim, porque Ele é meu e dele eu sou, com o seu sangue me comprou. Hoje vivo enfim, esse é o poder de Cristo em mim, meu caminhar, meu respirar, o meu destino em Cristo está. Nem o inferno, o homem algum, ninguém irá nos separar, enquanto aguardo o livro lá, no teu poder vou descansar. Você pode ficar em pé no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Você pode ficar em pé no seu lugar. A gente pode cantar de novo essa música depois, se for necessário, mas você percebe que essa é a nossa vida. Ele enviou o bebê, Jesus, Deus enviou seu Filho, morrido em nosso lugar, mas Ele ressuscitou e vivo está. Esse é o poder da ressurreição. É o poder que desfruta, é a segurança que nos dá. É que diante de fim de tempos a gente fala: não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Por isso, diante disso, meu irmão, minha irmã, todos nós temos sempre aquela pergunta: nós temos vivido com uma santa expectativa para a volta de Jesus? E mais do que isso, não só esperando Jesus voltar, porque tem muita gente que quer que Jesus volte só para que acabe a dor.
Mas nós temos que desejar Jesus voltar, porque nós reinaremos com Ele. Nós temos que desejar Jesus voltar, não para acabar a nossa dor, mas nós temos que desejar Jesus voltar, porque uma das marcas de quando Jesus voltará, sabe qual que é? É que muitas pessoas terão ouvido sobre as boas novas do Evangelho. Jesus vai voltar quando todo mundo ouvir falar dele, e nós precisamos sair falando de Jesus. Ou nós estamos mais amando o mundo e correndo o risco de sermos enganados? Você tem a convicção da sua salvação e a ponto de ir pregar o Evangelho para outras pessoas? Ou a nossa fé está no nível raso? Meu irmão, irmã, é raso, só querer ir para o céu. E se me der liberdade, eu fui fazer o velório do Armando. E o testemunho tanto do pastor que estava lá, de Valinhos, e da Márcia, foi de que o Armando foi um homem que sempre estava disposto a evangelizar as pessoas, encaminhando mensagem de WhatsApp ou servindo outras pessoas. Então, me dê a liberdade de tomar a memória dele para dizer que não é só a convicção de ir para o céu. Ele estava em paz de ir para o céu, mas ele não estava esperando ir para o céu. Eu sei que um dia vai chegar, mas o que eu vou fazer até esse dia é o mais importante. É aquilo pelo qual Jesus derramou o seu Espírito Santo no nosso coração, e derramou na vida do Armando, a ponto de que ele pudesse pregar o Evangelho. E com certeza o maior sonho do Armando é de que todos aqueles da sua família, dos seus conhecidos, conhecessem a Jesus. Porque alguém que encontra Jesus quer que outros conheçam Jesus. Por isso eu falo isso com muito temor, meu irmão, minha irmã. Avalie como está o seu coração nessa manhã. Ai, estou tranquilo que eu vou para o céu, Jesus, obrigado, ufa, essa mensagem não foi para mim. Ou vai falar: Senhor, obrigado pela convicção da salvação, mas agora eu preciso ser tomado por um santo espírito de ousadia. Porque o Espírito Santo não é para eu viver uma vida boa aqui, é para eu amar as pessoas, é para eu amar as pessoas. Jesus, ele disse isso. Acho que parou de funcionar aqui. Quando eu for preparar um lugar para vocês, eu voltarei e levarei para mim, para onde eu estiver, para que vocês também estejam. E o texto do Apocalipse 22, o texto final é: eis que estou voltando em breve, e o meu galardão está comigo. Sabe o que é o galardão? A gente está falando, eu estou vindo com a minha recompensa, para recompensar cada um de acordo com o que fez. Meu irmão, minha irmã, há galardão para quem entrega esta vida em favor dos outros. A Bíblia fala que vai haver sim uma diferença do presente de Jesus. Não que alguns não é que não vai ser salvo, mas ele está falando, quem entregou e renunciou a sua vida, quando eu vier no meu tempo, Jesus dizendo reinar, este vai reinar numa outra categoria, vai reinar numa outra capacidade, numa outra autoridade, porque se entregou a vida quando tinha este mundo. Quando eu estiver, eu vou honrá-lo. Meu irmão, minha irmã, se nessa manhã você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, essa é uma manhã que você pode aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas é uma manhã que você vai entender claramente que entregar a vida para Jesus não é fazer o que eu quero da minha vida. Entregar a vida para Jesus é dizer, eu me arrependo da vida que eu vivia longe de ti, eu vou mudar o que eu falo, o que eu sinto e o que eu desejo, porque o teu Espírito Santo habita no meu coração, e por conta disso eu não vou ficar parado, eu vou falar de Jesus para outros. Entregar a vida para Jesus é, sou salvo dos meus pecados, não tenho mais condenação, mas eu também fui chamado para uma missão, é a obra completa da salvação. Se você quer, meus irmãos, feche seus olhos. Se você quer entregar sua vida a Jesus hoje, levante as suas mãos no seu lugar mesmo, e eu quero orar por você. Se você já entregou sua vida a Jesus, eu não quero questionar a sua salvação de maneira nenhuma, mas eu fui bem claro hoje para dizer que entregar a vida para Jesus é renúncia, é entrega e é missão. Pai, nessa manhã, os meus irmãos e irmãs que estão com as mãos levantadas, que eles possam nessa manhã entenderem que a decisão deles por Cristo é uma resposta ao amor grandioso que Deus tem por eles. E você que está nesse seu lugar levantando a sua mão, diga isso.
repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa manhã eu me arrependo de viver longe de Ti. Eu abandono os meus pecados. Não andarei na velha vida. Eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador, Senhor da minha vida. E eu não andarei mais escravo dos meus desejos, nem mesmo culpado por coisa alguma, porque eu sou filho do meu Pai. Senhor, eu abençoo meus amigos e amigas que fizeram essa decisão. Eu peço que isso não seja boca para fora, mas seja uma profunda convicção, e que eles possam desfrutar agora do seu senhorio, porque não há nada melhor que a Tua direção e a Tua presença.